E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje a nossa aula começou diferente, né? A gente começou hoje falando de um personagem bem conhecido de vocês, que é o Menino Maluquinho. Vocês conhecem? Todo mundo aí conhece? Eu conheço desde que sou criança. O Menino Maluquinho faz parte da minha história de vida. Quem não se identificou algum dia um pouquinho com o Menino Maluquinho, né? Ele é maluco mesmo, mas todo mundo passou pela infância esse período, né? Que a gente se acha um pouco maluquinho. É um personagem de um escritor chamado Ziraldo, bastante conhecido, e que a gente vai ler hoje com vocês, né, um pouquinho, uma das obras do Ziraldo, que conta uma delas, né, do Menino Maluquinho, uma das peripécias dele. Tá? Essa semana é uma semana meio diferente, né? A gente dá uma pausa um pouco nas nossas atividades e correções para a gente exaltar, enaltecer, né, essa atitude importante que faz parte da nossa vida, que é a leitura. Gente, sem a leitura a gente não é nada. Ai, tio, eu tenho preguiça de ler. Como é que você tem preguiça de ler e ler todo dia? Aposto como no seu celular aí, você no WhatsApp, Facebook, Instagram, você está o tempo todo lendo. Ler faz parte da vida, ler é fundamental. Você só precisa descobrir o que é que você gosta de ler e ler. Basta disso. Você gosta de esporte? Leia sobre esporte. Gosta de romance? Leia sobre romance. Gosta de terror? Leia sobre terror. Mas ler é fundamental, ler faz parte da vida e ler é maravilhoso. Então vamos para a obra? Vamos ler esse livro do Menino Maluquinho? Olha só, aqui ele, né, personagem conhecido, e eu vou ler com vocês, mas também vou disponibilizar aqui no grupo, tá? Ele em PDF para você ler sozinho, tá bom? Vamos lá, como eu já disse, é uma obra do Ziraldo, portanto, o Ziraldo dá nome a uma das nossas turmas. Se vocês não sabem, o sexto ano C, ele se chama Ziraldo, né? E a gente vai falar também um pouco sobre a vida do Ziraldo. Rapidinho, só um pouquinho da biografia dele, tá bom? Tudo isso vai ser necessário porque lá mais pra frente eu vou fazer umas perguntinhas sobre o livro e sobre o Ziraldo para vocês responderem, tá bom? Me respondam, leiam, assistam tudo que eu vou perguntar. Vamos lá. Menino Maluquinho. Era uma vez um menino maluquinho, né? Ele tinha o olho maior do que a barriga, aposto como você se identifica. Né? Ele tinha fogo no rabo, traquino, tinha vento nos pés, corria muito, umas pernas enormes que dava para abraçar o mundo. E macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão. Muita coisa na cabeça. Ele era um menino impossível. A melhor coisa do mundo na casa do menino maluquinho era quando ele voltava da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. Um dia, no fim de ano, o menino maluquinho chegou em casa com uma bomba. Bum! Mamãe, tô com uma bomba. Meu neto é um subversivo, gritou o avô. Ele vai matar o gato, gritou a avó. Tira esse negócio daí, falou de novo a babá. Mas aí o menino explicou. A bomba já explodiu, gente, lá no colégio. Esse menino é maluquinho, falou o pai aliviado, e foi conferir o boletim. Esse susto não era nada, tinha outros que ele pregava, às vezes sem qualquer ordem do pai e da mãe, se trancava lá no quarto e estudava, estudava, estudava e voltava do colégio com as provas terminadas. Tinha 10 no boletim que não acabava mais. Façam isso. E ele dizia aos pais, cheio de contentamento, só tem um zerinho aí, num tal de comportamento. E aí, a pipa, né? A pipa que o menino maluquinho soltava era a mais maluca de todas. Rabiava lá no céu, rodopiava adoidado, caía de ponta cabeça, dava tranco e cabeçada, e sua linha cortava mais que o afiado cerol. E a pipa quem fazia era mesmo o menino, pois ele havia aprendido a amarrar linha e taquara e colar papel de seda e fazer um polvilho, o grude para colar a pipa triangular, como o pai lhe ensinara, o jeito que havia aprendido com o pai e o pai do papai, ou seja, de família, né? Era preciso ver o menino maluquinho na casa da vovó. Ele deitava e rolava, pintava e bordava, e se empanturrava de bolo e cocada, e ria, com a boca cheia, e dormia cansado no colo da vovó, suspirando de alegria. E a vovó dizia, esse meu neto é tão maluquinho,
O menino maluquinho tinha 10 namoradas. Ele era um namorado formidável, que desenhava corações nos troncos das árvores. E fazia versinhos, viu? E fazia canções, e se escalavrava nos paralelepípedos, pá, caía, e rasgava os fundilhos no arame de cerca, e tinha tanto esparadrapo nas canelas e nos cotovelos, e tanta bandagem na volta das férias, que todo ano ganhava dos colegas no colégio o apelido de múmia, vinha todo enfaixado. E chorava escondido, só tinha tristezas. Não, e chorava escondido se tinha tristezas, não mostrava para todo mundo. O menino maluquinho tinha lá os seus segredos, e nunca ninguém sabia os segredos que ele tinha, pois segredo é justo assim. Tinha uns mais segredáveis e outros que eram menos. O menino maluquinho jogava futebol, e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. É que o time era cheio de craques e ninguém queria ficar no gol, só o menino maluquinho que dizia sempre: "Deixa comigo", e ia rindo pro gol para o jogo começar. E o menino maluquinho voava na bola e caía de lado, e caía de frente, e caía de perna pro ar, e caía de bunda no chão. E a torcida ria e gostava de ver a alegria daquele goleiro. E todos diziam: "Que goleiro maluquinho". E aí o tempo passou e, como todo mundo, o menino maluquinho cresceu. Cresceu e virou um cara legal. Aliás, virou o cara mais legal do mundo. Mas um cara legal mesmo. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele tinha sido, era um menino feliz. Porque é isso, né, gente? Quando a gente vive feliz, a gente quebra a cabeça, a gente se joga, a gente vive enfaixado, mas a gente vive. E é isso que é importante. Eu sei que vocês têm que tomar cuidados, principalmente agora por causa do coronavírus, mas a gente, quando vai viver a nossa infância e a nossa adolescência da melhor forma, tudo acontece e a gente, por final, descobre que isso era que era ser feliz, né? Essa é uma das obras do Ziraldo, O Menino Maluquinho, como vocês já ouviram falar antes. E agora vamos saber e descobrir um pouco quem é o Ziraldo. Né? O Ziraldo, ó, pesquisei aqui para vocês, né? E ele é esse cara que vai aparecer aqui de cabeça branca. Ó, até as sobrancelhas dele são brancas, tá vendo? Essa é a imagem dele, do Ziraldo, tá? E aí eu vou ler um pouquinho sobre a biografia dele, rapidinho para não ficar longo. O Ziraldo, ele escreveu várias histórias, ele escreveu vários personagens, ele criou personagens para crianças e adultos, tá? É uma figura muito conhecida no Brasil. Olha só o nome dele, Ziraldo Alves Pinto, nasceu no dia 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Ele começou a sua carreira nos anos 50, em jornais e revistas de expressão, muito conhecidas como Jornal do Brasil, Cruzeiro, Folha de Minas. Além disso, ele é pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor, ou seja, o cara é fera, né? A fama começou a vir nos anos 60, com o lançamento da primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só autor, que se chama A Turma do Pererê. Durante a ditadura militar, que é um período da nossa história, né, entre 1964 e 1984, ele fundou outros humoristas. Ele fundou com outros humoristas o Pasquim, um jornal não conformista, ou seja, ele não se conformava com aquela situação, que fez escola e até hoje nos deixa saudade. Seus quadrinhos para adultos, especialmente o de Superman e o Mineirinho, o Comiqueto, também contam com uma legião de admiradores, ou seja, ele não escreve só para crianças e adolescentes, ele escreve também para adultos. Em 1969, o Ziraldo publicou seu primeiro livro infantil, que conquistou fãs em todo o mundo. A partir de 1979, ele concentrou-se na produção de livros para criança. E em 1980, ele lançou O Menino Maluquinho. Então, O Menino Maluquinho nasceu em 1980. Né? Um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil de todos os tempos. O livro já foi adaptado com grande sucesso para o teatro, quadrinhos, ópera infantil, videogame, internet, uma sequência de filmes deve vir em breve. Ou seja, O Menino Maluquinho é um sucesso, ele já participou de várias coisas. Os trabalhos de Ziraldo já foram produzidos em diversos idiomas, como inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, e representam o talento do humor brasileiro no mundo. Estão aí expostos em museus. Ziraldo ilustrou o primeiro livro infantil brasileiro com versão integral online, em uma iniciativa pioneira. Conheça mais
E aí vocês podem pesquisar cada vez mais sobre o Ziraldo e também sobre todos os personagens e livros que ele escreveu. Essa leitura, essa contação de história de hoje é para a gente celebrar essa semana que é toda dedicada para a leitura. Eu vou fazer algumas perguntinhas sobre o livro e sobre o Ziraldo e eu quero saber se vocês estão afiados. Vejam e revejam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Curtam aqui, por favor, me ajudem nisso, tá bom? E compartilhem, né? Não tem problema nenhum. Podem compartilhar, comenta, segue aí e tá tudo certo. Beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!